da Fé, conversando hoje com o Fernando Limeiro. O Fernando trabalha com as células de evangelização em São José dos Campos, que tem cerca de 350 células. É uma coisa realmente amadurecida, né? E eu quero aqui depois mostrar, inclusive, um livro do padre Luiz Fernando e outras pessoas sobre as células. Quero mostrar também as revistas. Só que antes aqui, eu quero só fazer um comunicado, né? Canção Nova vai fazer um acampamento aqui de oração para as famílias. Esse tipo de acampamento é muito esperado, né? Dia 6 a 8 de janeiro. Pegando aí as férias, né? Aí já passaram as festas, né? 6 a 8 de janeiro, um final de semana sobre as famílias, tá? O tema é Eu e a Minha Casa Serviremos ao Senhor, tá? Vai estar aqui o padre Christian Shankar, que é excelente pregador. Quem já acompanha a Canção Nova já o conhece. Vai estar pregando o Dunga e a sua esposa, Néia, e outras pessoas, tá? Então, quem quiser ter informações, pelo site eventos.cançãonova.com ou pelo telefone 12 31 86 2600. Então, repetindo, 6 a 8 de janeiro, aqui na Canção Nova, acampamento de oração para as famílias, ok? Muito bem. Eu quero aqui aproveitar para mostrar, então, esse livro básico aqui do padre Luiz Fernando, do Sandro Fatobene e o César Machado. Tem aqui, inclusive, a fotografia do padre Luiz Fernando, para quem não conhece, pedi para o câmera mostrar aqui, né? E os colaboradores dele também. O Sandro é o coordenador da comunidade Fanuel em Santo André. Isso, Sandro, junto com João César, são fundadores, né, da comunidade Fanuel. Hoje a sede em Santo André, eles têm casas de missão em Campo Grande e em Botucatu também. E vocês têm uma comunidade também em São José dos Campos, que é a comunidade discipular. Isso, nós temos uma comunidade também, fruto desse trabalho de células, né, fundada pelo padre Luiz Fernando, que é a comunidade discipular. Quer dizer, então as células, Fernando, acabam formando uma grande comunidade. Você estava falando que isso tem tudo a ver com o documento de Aparecida. Exatamente. Né? O documento de Aparecida dos bispos, né? A reunião que houve com os bispos aqui em 2008, com o Papa Bento XVI, né? Foi que dali surgiu aquela ideia extraordinária, né? De paróquia, comunidade de comunidades. É mais ou menos o que está acontecendo com as células, é isso? Exatamente. Professor Felipe, as células, como eu disse, nós começamos e nós não tínhamos muita orientação, né? Era muito na fé, na oração, principalmente, e deixando o Espírito Santo conduzir. Mas nós buscávamos sinais, né, de que aquele era o caminho. Pedíamos que o Senhor nos mostrasse. Inclusive, a gente comentava aqui que a origem desse trabalho de células, ele foi profetizado pelo Padre Jonas. Quando o Padre Luiz Fernando chegou na paróquia Espírito Santo no ano de 2002, nós tivemos ali a festa de Pentecostes. Nós tivemos a novena de Pentecostes, e no encerramento da novena nós fizemos uma vigília com uma missa celebrada pelo Padre Jonas. Isso lá em 2002, né? Fizemos uma missa campal no estacionamento. 2002? 2002. 2002. Então já temos aí 14 anos. Exatamente. Então ali, naquela missa, né, nós tivemos um momento muito forte de oração no nosso momento do glória, né, do hino de louvor, ali da liturgia, e toda aquela comunidade orando em línguas, né, aquela comunidade louvando a Deus, e fez-se um silêncio, né, como é normal, né? E aí o Padre Jonas, após esse silêncio, proclamou, disse o seguinte: Paróquia Espírito Santo, você será o celeiro de uma nova evangelização que vai se irradiar para o Brasil e para o mundo. Então isso naquele momento caiu forte no nosso coração, mas nós fizemos como Maria, né? Guardamos no coração, porque não tínhamos ainda essa visão das células, isso não tinha sido apresentado para nós. Isso só começou a ser pensado um ano depois, em 2003, e foi lançado em 2004. Mas hoje, 14 anos depois, praticamente 12 anos depois, a gente olha para trás e vê essa profecia e vê uma paróquia com 350 células. Hoje nós temos mais de 50 paróquias e comunidades articuladas em células no Brasil.
a gente vê o cumprimento, né, a realização dessa profecia do Padre Jonas. Então, eram sinais que iam mostrando para nós que o caminho era aquele. E, então, nós começamos em 2007 essa parceria com a comunidade Fanuel, organizamos a Agência Católicos em Células. Fruto dessa organização foi esse livro, escrito pelo Padre Luiz Fernando, pelo Sandro e pelo César. Mais assim, para divulgar, a gente não tinha nem muito recurso, não sabia nem como escrever um livro, mas fomos lá e fizemos com o intuito de divulgar o trabalho. E continuamos com as células, né? Já algumas pessoas perguntavam o que era, mas em 2008 nós tivemos um encontro aqui, né, a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, a 5ª conferência aqui em Aparecida, e o fruto, né, o resultado dessa conferência foi este documento de Aparecida, e a partir dali ele começou a tornar-se mais popular dentro da nossa igreja a expressão paróquia, comunidade de comunidades, porque a Aparecida fala muito disso. E a Aparecida fala desse retorno às origens dos primeiros cristãos. A Aparecida fala dessa necessidade da igreja sair do templo e ir até as casas. Então isso para nós foi um balizador e foi assim uma confirmação. Olha, o caminho é esse. Vamos continuar nessa direção. Então, algum tempo depois, nós descobrimos, eu particularmente fiquei sabendo, que o redator, o principal redator deste documento de Aparecida foi o cardeal Bergoglio, que hoje é nosso Papa, né? Então, foi interessante porque quando houve o reconhecimento pontifício, e o Dom Pide foi teve uma audiência com o Papa Francisco para explicar, né, o que era e para receber esse reconhecimento das mãos do Papa, e ele começou a explicar para o Papa Francisco e tal, e o Papa falou, isso me recorda, ou isso me mostra o documento de Aparecida. Dom Pide é italiano, ele está em Milão. O documento de Aparecida não é um documento familiar a ele, e nem precisa ser, porque mais latino-americano. É mais latino-americano. Mas o Papa perguntou para o Dom Pide, você conhece o documento de Aparecida? Porque ele, pela explicação do Dom Pide, ele enxergou a célula dentro do documento de Aparecida. Então ele recomendou até a Dom Pide que procurasse, que lesse esse documento. Então o documento de Aparecida foi um balizador. Depois disso tiveram outros, né? A Evangelii Gaudium, né? Primeiro documento escrito pelo Papa Francisco, que fala da alegria do Evangelho, ele também fala dos primeiros cristãos, do leigo engajado, né? De ir até as casas mais uma vez. Então é um outro sinal, é um outro balizador para nós que nos mostra que o caminho das células é esse caminho que o Senhor, né, está trilhando mesmo, realmente que nós estamos no caminho certo. E depois tivemos o documento da CNBB também, documento número 100, que fala de paróquia, comunidade de comunidades. E diz assim, né, o subtítulo desse documento é uma nova paróquia, né? Então, a célula é exatamente uma nova paróquia, uma nova forma em pequenos grupos, que nascem, crescem. Fernando, então é muito importante que o pároco queira assumir, né, um trabalho desse tipo. Porque para que haja paróquia, comunidade de comunidade, o responsável pela paróquia é o pároco. Então, no caso do padre Luiz Fernando, que eu conheço muito bem, um homem dinâmico, né? Inclusive tem várias frentes de trabalho, o padre trabalha com os empresários, trabalha com crianças, com jovens, tem assistência social. Me parece, então, que uma peça-chave aí é o pároco, né? O pároco querer que a coisa caminhe. Exatamente. A criação da agência, ela veio para atender essa demanda que começou a surgir, das pessoas que iam até a Paróquia Espírito Santo ou iam até a comunidade Fanuel, dizendo assim, eu quero iniciar um trabalho de célula na minha paróquia. Nós falamos, puxa, precisamos organizar isso. Precisamos ter material e precisamos fazer isso de forma organizada. Por isso surgiram os consultores, que são pessoas formadas, treinadas, para irem numa paróquia e ajudarem essa paróquia a começar o trabalho de células. Então, tem um grupo de consultores para que eles falem a mesma língua, para que eles sigam o mesmo roteiro, para que eles tenham o mesmo padrão de trabalho e possam realizar esse trabalho numa paróquia. Então, os padres começam a procurar, os leigos começam a procurar. Quando eles nos procuram, e é muito interessante essa realidade, que geralmente é um leigo.
que entra em contato ou com a Paróquia Espírito Santo ou com o Escritório Católicos em Células, falando, eu quero uma célula na minha paróquia, eu estive aí, conheci ou eu vi, e como que eu faço? E a primeira pergunta é, você já falou com o seu pároco? Eu não falei ainda. Então, volta lá, explica para o seu pároco, fala por que você gostou, por que você acha isso interessante, e vem com o seu pároco falar conosco. Então, o engajamento do pároco é primordial para que esse trabalho aconteça. Não dá para começar uma paróquia articulada em células se não houver esse engajamento total do pároco. Então, eles vêm, nos procuram, e falam, olha, volta lá e fala com o seu pároco. Não dá para começar. E se o pároco falar assim, olha, pode fazer, eu não sou contra, eu não sou a favor, já não é o ideal, não é o que a gente busca. Então, olha, é melhor que você não comece ainda. Tenta convencer o seu pároco para que ele abrace a ideia. Porque, apesar de ser um trabalho de leigos, a direção, a cabeça é da igreja. Então, não dá para desviar, né? Senão você perde a direção. Então, o pároco é fundamental. E uma curiosidade, comparando esse trabalho com a Itália, na Itália é diferente. No Brasil, os leigos vêm até nós. Os leigos nos procuram e a gente manda de volta para falar com o pároco. Em Milão, os párocos procuram. Porque na Europa, né, de maneira geral, as igrejas estão acabando. As paróquias estão acabando. E os párocos estão preocupadíssimos. Buscam desesperadamente uma solução. Os bispos europeus estão altamente preocupados. Eles estão assim, atrás de uma solução para conter essa evasão de fiéis. Então são párocos, são padres, são bispos que vão a Milão buscar material, querer saber para fazer. Ao contrário do Brasil. No Brasil é predominantemente o leigo que dá o pontapé inicial, né? Então tem essa diferença aí. Fernando, eu queria fazer aqui uma outra reflexão com você. Eu, como você também, estou na renovação carismática católica há muitos anos. Eu comecei com o Padre Jonas em 1974. Acho que você não tinha nascido ainda, né? Não. São 42 anos. Agora, o que nós notamos com a renovação carismática católica? É um belíssimo movimento suscitado pelo Espírito Santo, ninguém tem dúvida disso. Foi uma renovação extraordinária da igreja, dos leigos, né? Mas acontece em muitos lugares que a renovação sofre um esfriamento. Porque formam-se os grupos de oração, a pessoa fica no grupo e aquele grupo parece que nem sempre alimenta bem a pessoa. Às vezes a pessoa não cresce no conhecimento da doutrina, às vezes a pessoa não cresce no engajamento paroquial. Me parece que a célula está trazendo para a RCC, já que você vendo disso aí, o Padre Fernando também diz aqui no livro dele, né, que tem uma relação muito estreita com a RCC, eu estou vendo as células assim, um instrumento de, como que, estruturação, de perseverança das pessoas que encontraram a renovação carismática e vão para o grupo de oração, depois se ela entra numa célula, pode continuar no grupo, mas numa célula ela vai ter um engajamento na paróquia, que é uma coisa que difícil de acontecer da RCC com a paróquia, em alguns lugares. Então, o que mais me chamou a atenção nisso tudo, e daí o convite que eu fiz para vocês virem aqui, é que eu percebo que essas células, o Espírito Santo suscita exatamente para como que sedimentar o trabalho da renovação carismática católica. Estou certo no meu raciocínio? Sim, está muito certo. Eu, particularmente, eu tenho uma visão muito clara a respeito disso, mas é uma visão muito particular minha, não é uma visão do trabalho de células, né? Não é uma visão do Padre Luiz Fernando. Eu vejo a renovação carismática católica como uma graça, uma bênção do Espírito Santo na nossa igreja, isso é inquestionável, né? Que veio a partir do Vaticano II, a partir do momento que a igreja falou, vamos mudar, né? A partir do momento que João 23 falou assim, vamos abrir as janelas da igreja para entrar um novo ar, né? E veio o Concílio Vaticano II. Logo após o Concílio Vaticano II, a gente tem os primeiros registros da renovação carismática católica, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Duquesne, né? Fruto de um encontro de jovens do movimento de Cursilhos. E então o Espírito Santo veio suscitando essa renovação na igreja, a partir dessa abertura que a própria igreja pediu, a igreja clamou essa mudança, né? O Espírito Santo veio sendo derramado sobre a igreja de maneira abundante e trazendo muitos frutos. E eu vejo as células como uma sequência natural
Um complemento. Um complemento deste trabalho. Sem dúvida. Porque a renovação, ela o grupo de oração em si, a renovação não cabe somente dentro do grupo de oração. Apesar de muitos, as pessoas quererem... O grande fruto da renovação do modo de Deus são as comunidades. Né? Toda essa renovação da igreja e essas comunidades que surgem a partir dessa vivência do Espírito Santo, dessa experiência do Espírito Santo que suscita, né, esse amor pela igreja, essa vivência da Eucaristia. Né? Só que o grupo de oração, eu diria até, isso é uma visão muito particular, ele é pequeno, ele não consegue conter toda essa grandiosidade que o Espírito Santo tem para renovar dentro da igreja, né? Então a célula, ela vem dando continuidade. O trabalho do Espírito Santo, né, não acaba ali em grupos de oração, mas ele continua. Eu participei de grupos de oração, onde conheci a Daniela, né? Exatamente o que eu vejo. As células, elas continuam o trabalho do grupo de oração. A pessoa pode se encontrar no grupo de oração, se alimentar na oração, e ela vai na célula ter uma formação que muitas vezes no grupo de oração não dá tempo de você dar. Porque o grupo é grande, né? Eu conheci a Daniela, minha esposa, num grupo de oração, lá na Catedral de São Dimas, grupo de oração Nossa Senhora de Fátima. Lá nós namoramos, noivamos, casamos e coordenamos esse grupo. E a gente vivia uma coisa que é comum ainda hoje, isso lá, 16 anos atrás, que é comum ainda hoje. O grupo, ele oscilava, então a gente fazia um retiro de carnaval, enchia o grupo, né? O retiro tinha bastante gente, aí enchia o grupo, aí os grupos seguintes ao retiro, eles eram cheios, depois o grupo começava a esvaziar, aí a gente fazia um novo retiro, enchia o grupo de novo, um retiro de conversão. Então a gente vivia de retiro em retiro e oscilava, porque as pessoas chegavam com sede, frutos da experiência no retiro, mas não tinha continuidade. Então elas iam embora. E as pessoas iam embora e ninguém notava que elas tinham ido embora. Agora a célula... segura a pessoa. Porque são 12 pessoas. As pessoas podem perguntar, mas por que só 12? Porque 12, se falta um, você sente. Num grupo de 50, você não sente. Quem faltou num grupo de 50 pessoas? Olha, faltou, mas quem? Às vezes a pessoa, eu lembro, no nosso grupo, pessoas que iam, participavam, iam embora e a gente nem notava, entravam e saía. Numa célula, não. Então, se faltar alguém, você vai sentir falta daquela pessoa, você vai ligar, olha, você não veio, você está com um problema, você precisa de alguma coisa, sentimos a sua falta. Tem gente que falta na célula, até por uma carência, né, para ver se vão sentir a falta dela. Né? Mas a célula traz esse acompanhamento, essa coisa mais íntima, que o grupo de oração não dá. E trazendo isso daí, a célula traz essa visão de igreja. Então, a porta de entrada é o grupo de oração. Mas ele não fica só no grupo de oração, ele é o começo. Aí ele dá mais um passo, ele vem para a célula, onde ele vai ter essa vivência de igreja, onde ele vai ter, né, a célula tem uma série de retiros de formação. Eu tive a alegria de poder fundar e coordenar a escola de formação lá na paróquia por muitos anos. E a gente forma, né, todas as pessoas que entram na célula, elas passam durante um ano por uma série de retiros. Um retiro querigmático para promover esse encontro pessoal, né, com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Depois a gente tem um retiro de aprofundamento, onde a gente já fala um pouco mais sobre a igreja, né, sobre dons, sobre os carismas, sobre liturgia, sobre dízimo, a gente fala tudo isso. E depois a gente vai falar sobre a missão do batizado, né? Então, é uma sequência. A pessoa encontra com Cristo, ela faz um segundo retiro, onde ela é convidada a aderir a esse Cristo que ela conheceu, que ela experimentou. Depois ela é apresentada à missão do cristão batizado, ide e evangelizar o evangelho, e evangelizar todas as pessoas. E depois, no último encontro, que é um encontro onde ela é enviada à missão, onde depois desse quarto encontro, ele já estaria preparado para se tornar um líder de célula, passar por uma multiplicação e assumir uma nova célula. Então, realmente, a célula complementa esse trabalho como uma continuidade da obra que o Espírito Santo está fazendo na renovação da sua igreja. Me chama a atenção aqui nesse livro do Padre Luiz Fernando, esse livro, Células, uma estratégia de evangelização. Essa estratégia é muito interessante. Esse livro é da editora Palavra e Prece. É de São José, a editora ou não? Não, ela é de São Paulo. E, evidentemente, vocês devem ter o livro lá na... Nós temos na paróquia ainda alguns exemplares. Na paróquia. Eu penso que quem quiser conhecer esse trabalho mais de perto, ler esse livro. Porque aqui o homem que teve a ideia de trazer para São José, e já trabalhou há mais de 12 anos, o padre, né, Luiz Fernando, ele detalha aqui, um livro pequeno, mas ele detalha exatamente o que é a célula, como funciona,
né? Aí você pode, antes de qualquer coisa, entender. Agora, Luiz, Fernando, uma outra pergunta que eu queria colocar. Depois, aqui no terceiro bloco, a gente vai mostrar uma série de imagens, fotos, inclusive as revistas, né? Tem revista em inglês, revista em italiano, revista em português, o trabalho é gigantesco, né? Mas eu queria colocar o seguinte, uma das dificuldades que as paróquias têm é ter gente para trabalhar na pastoral. Você vê muita gente no grupo de oração, nos encontros, você faz encontro com 20 mil pessoas, os estádios às vezes com 50 mil, mas chega na hora de ter alguém para trabalhar num curso de batismo, curso de crisma, né? Catequese de criança, catequese de adulto, aí o pároco, sua camisa para achar. As células facilitam isso? As células facilitam, e muito. Hoje, a nossa paróquia, e vejo outras paróquias em célula aí no Brasil, elas têm inúmeras pastorais, né? O pessoal, o padre Luiz Fernando fala assim, vem para cá, se não tiver alguma coisa que você queira fazer, a gente cria, né? Para que você possa exercer o seu dom. Eu sou testemunho disso. Eu conheço ali um pouco da paróquia do padre Luiz Fernando, ele me convida de vez em quando para ir lá fazer palestra, até para até encontros de empresários, ele faz, uma coisa maravilhosa, evangelizar empresários, né? Realmente a gente sente que ali a pastoral funciona, né? Mas funciona porque a célula, ela vem dar essa base primeiro. Então, a pessoa que muitas vezes não vai à igreja, não é evangelizada, ou foi para a igreja quando era criança e depois se afastou, a pessoa ela é convidada para participar de uma célula. Ela não é convidada para ir à igreja. Porque como que uma célula cresce? Ela cresce através de um método de evangelização que a gente chama de oikos. O que é oikos? É o local de evangelização. É uma palavra grega que significa o local de evangelização ou casa. Casa. Né? Daí então, vem economia, oikos, né? De economia. Então, o método de evangelização oikos diz o seguinte, aonde eu estiver, o meu trabalho, a minha casa, a minha escola, onde estiver, ali é o meu lugar de evangelizar. Então, eu vejo no meu trabalho uma pessoa, eu falo, olha, eu vou convidá-lo. Se eu falar para essa pessoa, vamos na missa? Ele vai falar, rapaz, eu tive uma experiência com um padre uma vez, eu não vou na missa, não, eu não gosto e tal, demora. Mas se você falar assim, vamos lá em casa, numa reunião, você e a sua esposa, eu tenho um grupo lá, uma célula de casais, vamos lá em casa conhecer. Eu não estou convidando ele para ir na igreja, eu estou convidando para ir na minha casa. Então é mais fácil você trazer essa pessoa. Aí depois da casa vai para a igreja. Depois da casa vai para a igreja. Mas ali naquela reunião na casa, ele experimenta essa vivência fraterna dos irmãos. Essa experiência lá dos Atos dos Apóstolos. Então ele experimenta ali aquela convivência, e aí ele fala assim, poxa, até que esse cara é legal, né? Porque às vezes a pessoa tem principalmente os que estão afastados, tem uma ideia distorcida do cristão, do católico, acha que é alienado, né? E aí ele vai na minha casa, por exemplo, ou vai nas outras células e vê que é uma pessoa que frequenta a igreja, mas é um profissional, que também atua no mundo, é um pai de família, é uma pessoa normal como ele. Então ele se ambienta ali naquele grupo, e aí dali você convida, olha, hoje a nossa célula vai ter um evento lá na igreja, que ocasionalmente a gente faz um encontro com todas as células na igreja, geralmente às segundas-feiras, o padre Luiz Fernando reúne todas as células na igreja, que a gente chama de grande célula. Aí a gente fala, olha, hoje a nossa célula não vai ser aqui em casa, vai ser lá na igreja. Mas aí ele já está ali, mas vou lá. Então, aí ele vai numa grande célula, não foi numa missa, ele vai numa grande célula, aí ele gosta, ele conhece o padre, depois ele vai fazer um encontro, depois o ir à missa ou ir para a igreja acaba sendo uma coisa natural, porque as pessoas com quem ele convive vão, ali, então vamos na missa, depois a gente marca alguma coisa depois da missa, leva seus filhos e tal. Então, começa numa reunião na casa e vai para a igreja. Mas o que é mais interessante é que essa experiência do pequeno grupo na casa, quando ele faz um retiro, por exemplo, o primeiro retiro, que é um retiro querigmático, que ele tem aquela experiência, né, do encontro com Cristo, isso muda a pessoa. Né? Essa mudança, esse encontro com Cristo, ele move a pessoa a querer fazer algo mais. Então ele agora ele encontrou com Jesus aquela moção, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então ele vai para uma pastoral, mas ele não vai na igreja para participar da pastoral, é uma consequência. Fernando,
Eu tenho que fazer umas perguntas assim, porque eu vejo tudo, a minha preocupação é ver o fruto, né? Para a igreja, para a evangelização. Eu sinto que isso realmente depende muito do pároco. Pode ser que algum pároco que esteja nos assistindo assim, diz assim, não, mas eu vou criar esse negócio aqui, vai ser um negócio para dar trabalho para mim. E eu já não tenho tempo. O pároco não tem tempo mesmo. Eu pergunto, a célula facilita a vida do pároco ou complica um pouco mais? Professor, eu vou falar uma coisa aqui que muitos párocos vão se interessar a respeito do dízimo. O senhor falava aqui a necessidade da manutenção do sistema Canção Nova, né? Porque a gente tem as obras de evangelização e isso custa. Uma paróquia também tem as suas despesas. E a gente sabe como é, muitas vezes, penoso para um pároco manter a sua paróquia. Então, o dízimo não é suficiente, ele faz campanhas, ele faz eventos, faz festas e tal, para conseguir pagar as contas, né? Certo. E eu digo para o senhor, como um fruto do nosso trabalho de evangelização, hoje, a Paróquia Espírito Santo, o senhor já esteve lá, o senhor já viu a nossa estrutura, o nosso auditório. Excelente. Né? Ar-condicionado, cadeiras e tudo mais. Excelente. Hoje, a Paróquia Espírito Santo vive exclusivamente do dízimo. A gente não faz uma campanha, a gente não faz festa, não faz baile, não faz rifa, é proibido. O Padre Luiz Fernando chegou lá e falou assim, não tem mais isso. Hoje a igreja vai viver, a partir de hoje, a nossa paróquia vai viver do dízimo. Por que deu certo? Porque as pessoas vêm para a célula. Começam ali, se você falar para a pessoa, vai pagar o dízimo, não, já começou a cobrar, né? Não, não é isso. Ela, a partir da célula, ela começa a interagir com as pessoas e ela começa a se sentir parte. Porque a célula é um pequeno... Participante. Exato. Então a célula é uma pequena fração de um corpo maior que é a igreja. E quando ele se sente parte desse corpo, porque ele está ali, as pessoas sentem falta dele, e ali ele interage, e ele vê que o trabalho dele é reconhecido, que ele pode fazer mais, ele se sente parte daquela estrutura menor, que faz parte de uma estrutura maior, que é o corpo. Por isso que chama célula. E aí, quando ele sente que ele é parte, ele se sente na obrigação, eu diria até, de ajudar a manter esse trabalho. Então, as pessoas hoje, nós temos, eu não vou falar aqui o número de dizimistas, mas eu digo para vocês que é algo em torno de 10 mil dizimistas. Na paróquia na nossa paróquia Espírito Santo, cadastrados. Fruto De todo esse trabalho. Eu não vou dizer que é somente das células, mas fruto de todo o trabalho que o Padre Luiz Fernando faz. Mas a gente acaba encorajando as pessoas, os líderes, os membros de célula, a partilharem do seu dízimo. E a gente fala assim, não é para pagar o dízimo, porque o dízimo não é um imposto. O dízimo é você devolvendo para o Senhor aquilo que o Senhor te deu. Então, assim, eu não estou dando 10% para Deus, eu estou retendo 90% daquilo que Ele me deu. Os outros 10% eu estou devolvendo. Ao contrário. Né? Exato. Então, a nossa paróquia hoje ela tem uma experiência muito grande, muito forte com o dízimo. Então, muitos párocos, às vezes, eu visito muitas paróquias aí com esse trabalho de consultoria das células, e às vezes eu chego na paróquia lá, recentemente estive numa paróquia, tinha uma plaquinha lá, né? É uma paróquia grande, bem estruturada. Chegamos a 230 dizimistas, né? Todos felizes. E eu falei, puxa vida, né? Podia ser um número bem maior. Então, párocos, né? Você não vai implantar a célula só por causa do dízimo, mas dizendo que é um fruto quando a pessoa sente a pertença. Eu pertenço a esse grupo. Se eu pertenço a esse grupo, eu ajudo a manter esse grupo também. Beleza, Fernando. Vamos fazer mais um intervalo e depois do intervalo vamos mostrar aqui algumas fotos, algumas coisas que ilustram também esse trabalho muito bonito. Espere aí mais um instantinho, nós já voltaremos. Que bom.